de bola, meu aluno, meu querido aluno. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde você estiver. Professor Ítalo Marinho na área para falar de matemática com vocês. Continuar o conteúdo de geometria espacial. Agora vocês vêm comigo com cones. Show de bola? Tranquilo como esquilo? Então, beleza, desce na tela aqui comigo. Estratégia concursos para você. Não se esqueça de entrar em contato direto, pessoal, acadêmico comigo. Acadêmico eu só falei porque é um adjetivo bonito. Então, 981891560, entre em contato direto, seu meu WhatsApp, pode falar comigo. Se você prefere comunicar-se por e-mail, entre em contato, está aqui o meu endereço de e-mail. E vocês têm aqui minhas mídias sociais na ordem das minhas maiores atividades. Twitter eu tenho que tirar daqui, eu sempre esqueço. Mas nós temos aqui as minhas duas mídias sociais, as que eu mais acesso, e pode entrar em contato que eu respondo na medida do possível. Tudo bem? Show de bola? Então vamos lá, gente, vamos começar a falar de cones. Caraca, estamos quase finalizando, professor, esse conteúdo básico, né, de geometria espacial. Exatamente. Então vamos lá, gente. Senhor. Tô tentando desenhar um plano aqui. Pronto, tá aí, ó. Considere esse plano aí. Tudo bem? Então isso é um plano. E considere um ponto fora do plano. E considera também um círculo contido no plano. Não. Melhorou. Então tá aí, um círculo contido no plano. Agora, considere retas que passem por todos os pontos deste círculo. Não pode sobrar um sem passar, tudo bem? Então passa por todos, olha lá, lá, e lá atrás também. Coloquei um pouquinho mais fino, só para a gente ter uma noção de profundidade. Show de bola! Esta figura que se formou entre o ponto e o plano é o que nós chamamos de um cone. Isso aqui é a altura do cone. Então, isso aqui é a altura do cone, tudo bem? Vocês percebem que, em perspectiva, isso aqui não parece um círculo, mas depois que eu desenho, você consegue visualizar bem claramente que isso aqui é um círculo, certo? Show de bola? Tranquilo. Beleza, então isso aí é a altura do cone. Isso aqui é o que nós chamamos do raio da base do cone. Vamos escrever aqui embaixo. É o raio da base do cone. Beleza? Raio da base do cone. E esta figura é o famoso cone, tá? Galera, vou contar um segredo para vocês. Sobe aqui comigo. Isso, na verdade, não é o cone inteiro. A gente vai estar lidando com esse tipo de cone aqui. Mas, na verdade, um cone, para ser cone, ele tem que ter os dois pedaços. Deixa eu te mostrar. Desce aqui comigo. Para ser cone de verdade, ele tem que ser assim, ó.
É tipo uma ampulheta, né, professor? É parecido. E ele é infinito, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Isso sim é que é um verdadeiro cone, tá? Se ele for desenhado assim, dessa forma que eu desenhei agora, isso aqui é o verdadeiro cone, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar por enquanto que existe essa definição. E a gente vai considerar que o cone, vai considerar que o cone é simplesmente isso aqui. Tudo bem? Show de bola? E esse aqui, professor, quando é que ele vai ser útil? A gente vai estudar isso aqui. Estuda-se esse tipo de cone. Eu vou chamar esse tipo duplo de cone em uma matéria chamada Geometria Analítica. E não é qualquer parte de geometria analítica. É uma parte chamada de cônicas. Ah, professor, é óbvio, né? Pois é. É lá que você aprende, por exemplo, que se você faz um corte paralelo à base em um cone, você forma um círculo. Porém, se você faz um corte que não é paralelo à base, você forma uma elipse. Se você faz um corte paralelo ao eixo principal, você forma uma parábola. E se você faz um corte que é perpendicular ao cone, você forma o que nós chamamos de uma hipérbole. Então, isso será explicado devidamente. Isso vai ser explicado devidamente na aula de cônicas. Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas você percebe que elipse, hipérbole, parábola e círculos vêm todos de secções cônicas. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, essa é a primeira definição. Tudo bem? E vamos lá falar sobre os nossos primeiros tipos de cones. Então, vamos lá. Galera, tipos de cones. Primeiro, deixa eu te mostrar os elementos de um cone. Eu não sei se eu coloquei aqui um texto para isso. Não. Beleza. Então. Um cone, gente. Tentando desenhar um bom cone. Última tentativa. Quando eu falo que é a última, sempre sai boa, né? Bom, um cone, ele possui algumas características especiais, tá? Primeiro, essas retinhas que partem do vértice e terminam no círculo. Essas retas são chamadas de geratrizes. Então, isso aqui é uma geratriz. Junto à geratriz, existe a nossa famosa
altura. Então, só estou dando nome para as coisas, tá? Então, altura. Isso aqui é o famoso raio da base. Este ponto aqui nós chamamos de vértice do cone. Vértice do cone. Ok? Então, esses são os elementos principais de um cone. Ok? Por enquanto. Bom, a partir desses elementos, a gente consegue classificar alguns cones. Ok? Então, vamos lá. Primeiro tipo de cone é o cone oblíquo. Eles quase nunca caem, né, professor? Na verdade, vocês, por enquanto, não viram questões com prismas oblíquos, nem cones oblíquos. Mas não é por isso que eu não vou colocá-los aqui, né? O que vem a ser um cone oblíquo? Um cone, ele vai ser dito oblíquo quando a altura dele não contiver o centro do círculo. Olha só. Aqui. Esse cone, ele é um cone que não é reto, ele é um cone oblíquo. O que vem a ser, professor, um cone oblíquo? É um cone em que a altura... Eu vou baixar uma altura aqui para você ver. Quando eu baixo uma altura, ela não cai no centro do círculo. Não caiu no centro do círculo. Teria que cair exatamente aqui para o cone não ser oblíquo. Então, isso aqui é um exemplo de cone oblíquo. A altura não passa pelo centro da base. Tá? Então, esse é um cone oblíquo, professor. Oblíquo, isso aí. Segundo, é o chamado cone reto. Um cone será dito reto quando acontecer exatamente o oposto do cone oblíquo. Ai, cacete. Pronto. Melhorou. Tá aí. Então, você percebe aqui as geratrizes. E se eu traçar a altura, ela cai exatamente no centro do círculo. Então, esse é um cone reto. A altura passa pelo centro da base. Ok? Beleza. Galera, é claro que não ia ser uma matéria de cone se não houvesse também, assim como teve lá nos cilindros, você deve ter ouvido um monte de questão disso, o terceiro tipo de cone, que é o cone
equilátero. Caraca, professor, e agora? Calma, olha só. Antes de qualquer coisa, deixa eu te mostrar um corte importante que existe nos cones. Tá aí um cone. E eu vou fazer um corte nele. Esse corte vai ser assim, ó. Presta atenção. Ele vai passar pela base, pelo centro da base. E a gente formou um triângulozinho aqui dentro. Você vê isso? Tudo bem? Se esse corte passar pelo vértice e passar pelo centro da face, aliás, pelo centro da base, esse corte ele vai passar a ter um nome. Isso aqui é o que a gente chama de uma secção. Hoje em dia também se aceita a palavra seção. Caraca, me perdi. Ah, sim. É uma secção meridional. Ok? É uma secção meridional. Aí, quando é que o cone vai ser equilátero? Um cone será dito equilátero quando sua secção meridional formar um triângulo equilátero. Tá aí. Essa é uma definição bastante importante. E uma coisa importante é que você entenda o que isso significa. Isso aqui é geratriz. Vou chamar de G. Isso aqui que está do outro lado também é geratriz. Vou chamar de G. Isso que está aqui embaixo é o diâmetro da base. Vou chamar de 2R. Para esse triângulo azul ser equilátero, basta que G seja igual a 2R. Então, lá em cilindros, sobe aqui comigo. Lá nos cilindros, para um cilindro ser equilátero, H tinha que ser igual a 2R. Para cones, não é mais a altura que tem que ser igual a 2R. G tem que ser igual a 2R, porque G é que é o lado do triângulo equilátero. Show de bola? Tranquilo? Lembrando que uma coisa não exclui a outra. Um cone pode ser equilátero e reto. Inclusive, todo cone equilátero tem que ser reto, tá? Você pode provar isso. Mas nem todo cone reto tem que ser equilátero, tá? Show de bola? Tranquilidade. Então, desce para a tela aqui comigo. Deixa eu falar uma outra coisinha sobre os cones retos, que eu me esqueci de falar. Rapidão aqui, ó. Os cones retos têm giratrizes iguais. Esses segmentozinhos
verdes que eu estou fazendo aqui, eles têm todos o mesmo tamanho. Diferente daqui de cima, no cone oblíquo, essa geratriz é com certeza maior que essa, que é maior que essa, que é maior que essa, que é maior que essa. Certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, não existe, então, gente, sobe aqui comigo. Então, não existe diferença. É uma questão de um estar contido no outro. Todo cone equilátero é reto, mas nem todo cone reto é equilátero. Tá bom? Beleza? Então, tranquilo. Bom, desce na tela aqui comigo. Temos, então, aqui os 3 tipos de cones. Isso vai ficar bem mais claro de entender depois, quando a gente chegar nos exercícios. E agora, gente, olha que coisa. A gente vai ter que dar uma parada para falar de setor circular. Não dá para continuar sem vocês darem uma lembrada em setores circulares, ok? O que a gente precisa lembrar de setores circulares? Vamos lá? Em primeiro lugar, lembrar o que é um setor. Pronto, ficou um bom círculo, eu vou aproveitar esse bom círculo aí. Show de bola. Então, nós temos aí um círculo. E eu vou marcar 2 pontos sobre este círculo. Esse e esse. Tá bom? Eu quero que você dê uma olhada, por favor, neste arco aqui. Essa matéria já foi dada, tá? Eu só tô realmente dando uma relembrada aqui. Então, nós temos aí um arco. E eu vou ligar os 2 raios das extremidades desse arco. Ok? Show. Essa figura vermelha que eu vou marcar aqui agora, esta figura vermelha, nós chamamos de setor circular. O que você tem que saber sobre setor? Sobe aqui comigo. Você precisa saber 3 coisas sobre setor. Primeiro, você precisa aprender a achar o comprimento do setor, tá? Do arco só. Depois você tem que aprender a achar a área do setor. E depois você tem que aprender a achar a área de novo, de outra maneira diferente. Tá? Então são 3 coisas. Vamos com calma e vamos começar pelo comprimento, tá? Então desce na tela aqui comigo. Cara, primeiro o comprimento, ou seja, esta medida aqui. Vamos considerar que isso aqui meça L. Vamos considerar que esse raio aqui seja R. E vamos considerar que esse ângulo, agora sim, seja φ. É muito comum chamar de φ, ângulo de setor, tá? Bom, como é que a gente acha o comprimento L? Vamos colocar isso aqui de uma forma bem organizada? Então, vamos começar pelo comprimento L, ok? Mais organizado que isso é muito fácil, né, professor? Porque o senhor não sabe ser organizado. Ah, desculpa. Então, olha só. Você faz uma regra de 3 da seguinte forma. Se o círculo estivesse em sua extensão toda, ou seja, se fosse 360 graus, o comprimento seria 2πr. Lembra disso? Se não lembra, tem que dar uma estudada. Se o ângulo for φ, porém, aí, segundo a minha figura, o comprimento é L. Entendeu o que eu fiz? Se o ângulo for 360 graus, o comprimento é 2πr. Mas como o ângulo que eu tenho é só φ, o comprimento é L. Aí você multiplica isso cruzado, você obtém que... Deixa eu fazer aqui do lado. 360 graus vezes L é igual a 2φ π
R, e é isso aí. Corta 360 com 2, isso aqui dá 180, passa para o outro lado e você obtém essa fórmula aqui. Eu já adianto que eu vou precisar dela. Tá bom? Professor, mas isso é geometria espacial? Não, eu disse que eu estou relembrando os setores, porque a gente vai precisar, tá? Só uma outra coisa. Se φ estiver em radianos, se φ estiver em radianos, 180 graus equivale a π radianos. Jesus, que ponto e vírgula é esse? Caramba, tô conseguindo desenhar um ponto e uma vírgula, gente. Acabou a vida. Logo, L tem que ser igual a φ π r sobre π, porque esse 180 vira π. E aí, quando você corta π com π, você obtém que L é igual a φ r. E tá aí. Essas são as duas fórmulas para o comprimento. Isso aqui com φ em graus e isso aqui com φ em radianos. Ok? Beleza. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é quanto à área do setor. Então, vamos lá. Área do setor. De novo, é uma regra de 3. Se fossem 360 graus, a área seria πr ao quadrado. Mas o ângulo é só φ, então a área é A. Então agora eu já estou pensando na área do setor, ou seja, na área A do setor. Certo? Essa área aqui. Multiplique isso em cruz. Isso fica 360 graus vezes A é igual a φ π r ao quadrado. E aí você passa o 360 para o outro lado. Isso fica φ π r ao quadrado sobre 360. Então nós temos aí a fórmula da área do setor. Se φ, adivinha, estiver em radianos, 360 graus é igual a 2π radianos. Logo, a área vai ficar igual a φ π r ao quadrado sobre 2π, corta π com π e você obtém que a área é igual a φ r ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, sobe aqui comigo. Essas são as duas primeiras coisas que eu quero que você se lembre. O comprimento vai ser φ π r sobre 180 graus e o comprimento, caso o alfa estiver em radianos, é φ r, como a gente acabou de ver, tá? E a área do setor é φ π r ao quadrado sobre 360 ou φ r ao quadrado sobre 2, como a gente acabou de ver. E tem uma terceira fórmula, que também é para a área do setor. Lembrando que isso tudo a gente já viu, que a gente vai ver agora. Desce na tela aqui comigo. Então, a área do setor. Como é que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo com caneta clara, né? Então, a área do setor, parte 2. A vingança final. Mentira.
Beleza. Então, vamos lá. Nós aprendemos que a área de um setor pode ser calculada por φr ao quadrado sobre 2, com φ em radianos, certo? Beleza, deixa eu fazer um negócio aqui que você não vai reclamar, porque você sabe que isso é verdade. φr ao quadrado é φr vezes r, certo? Porque raio vezes raio dá justamente raio ao quadrado, sim ou não? Mas quanto é φr, hein? φr mede L, certo? E aí você obtém LR sobre 2. E tá aí outra forma de você calcular a área de um setor circular. Tudo bem? Essa não tem versão em graus ou em radianos, porque não tem φ. Muito bem, então terminamos essa parte de setores circulares para a gente dar uma relembrada e vamos lá. Planificação de um cone reto. É aí que o setor vai se fazer presente, tá bom? Vamos lá, gente. Essa parte é meio complicadinha, tá bom? Preste uma atenção maior do que você está prestando, tá? Só se planifica cone reto. Daqui a pouco vocês vão ver que existe sim cone de revolução. Eu geralmente deixo isso mais para os exercícios. E vou planificar este cone, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer um corte. Tá aí, fiz um corte. E aí, isso aqui vai começar a abrir, certo? Deixa eu colocar aqui uma sombra, porque é muito importante que a gente visualize isso aqui em 3D. Vamos lá, então? Isso vai começar a abrir da seguinte forma. Tá aí. E, lógico, um círculo bem grande que tem aqui embaixo, que um dia foi a base deste cone. Vai ser difícil de desenhar esse círculo aqui. Pronto, só porque eu falei que foi difícil eu consegui desenhar o círculo. Muito bem, então esse cone foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo, até que no final, gente, no final, isso fica simplesmente assim. Que figura é essa que se formou, hein? Exato, um setor cônico. Pô, ficou ótimo. Um setor cônico com um círculo grudado, que um dia foi a base deste cone, certo? Comprimento da base desse cone. Muito bem. Então, essa é a forma em que um cone de revolução fica. E aqui vão alguns elementos, tá? Imaginação aí, gente. Olha só. Isso aqui é a minha geratriz, sim ou não? Então, isso aqui é uma geratriz. Consegue ver isso? Isso aqui também é uma geratriz. Certo? Show de bola.
Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo é o raio, né? Isso aqui é o raio. Ahá. Só que esse raio, ele vai vir pra cá, ó. Ah, filho da... olha lá, ó. R, ó. Raio. Raio. Show de bola. Professor, que mais, professor? Fala mais aí pra mim, professor. Quero aprender essa jossa. Tô pagando o senhor. Olha, rapaz. Aqui, ó. Olha esse segmento vermelho aqui. Esse que tá em volta, né, professor? Isso. Ele virou o quê, professor? Ele virou isso aqui, né? Ah, porque ele foi se desprendendo, né? Exatamente. Ele foi se desprendendo, até que virou essa abertura aqui, certo? Perdão. Professor, mas por que que o senhor está desenhando de vermelho também no círculo? Ora, é porque um dia esse segmento vermelho envolveu o círculo, certo? Sobe aqui comigo. Quando o cone abriu, a parte de baixo dele envolvia o círculo, foi se abrindo, e aí virou um setor circular, em que essa parte daqui de baixo do setor, em algum momento, envolvia o círculo que está grudado nele, certo? Como você pode ver na planificação. Show de bola? Então, desce aqui, vamos lá? Bom, show de bola. Então, nós temos aqui a figura, né? Essa é a figura principal de um cone planificado. Isso que está de abóbora é o que nós chamamos da área lateral. Percebam que a área lateral aqui é isso aqui, certo? Show de bola. Isso que está de verde escuro aqui é o que nós chamamos de área da base, certo? Então teria um verde escuro aqui também. Ali no primeiro não dá para ver porque está tampado, né? E último elemento dessa figura, este ângulo aqui, que eu vou chamar de φ. Este ângulo φ tem um monte de nome, pode ser chamado de ângulo de setor, pode ser chamado de ângulo de setor cônico. Você vai saber na hora que a questão colocar para você. E agora nós vamos perder algum tempo calculando essas coisas, tá bom? Calculando essas coisas. Primeiro, vamos para área lateral. Aliás, eu coloquei um espaço para área, não coloquei? Coloquei. Ah, rapaz. Então eu vou colocar aqui só o setor cônico. Então vamos lá, ângulo de setor. Ah, então vai ficar organizadinho. Ó, ângulo de setor. Então vamos aprender a calcular este φ, certo? Então, suponha que a questão te peça isso. Calcule φ. E aí? Como é que a gente faz? Primeira coisa que você faz, você precisa entender este setor cônico. Eu vou desenhar ele aqui embaixo. Saiu de primeira. Isso aqui é um setor cônico de abertura φ. O comprimento dessa linha aqui de baixo
é 2πr. Ué, professor, mas por que é 2πr? Porque um dia essa linha vermelha envolveu esse círculo verde. E esse círculo verde tem comprimento 2πr, certo? Beleza. O que você aprendeu lá nos setores? Que comprimento é φ vezes raio. O comprimento aqui é 2πr. Isso aqui é φ e o raio é g. Portanto, comprimento é igual a φ vezes o raio. O raio deste círculo aqui, cuidado para você não achar que é R. R é o raio da base. Este círculo é o círculo depois que o cone abre. Sobe aqui comigo? Depois que o cone abre, forma um setor. Esse setor tem raio G. O que tem raio R é o círculo que nunca se destransformou. Ele está sempre lá medindo R. Mas depois que você abre o cone, você forma um polígono, sim? Aliás, você forma um polígono, você forma um setor que o comprimento do arco é o comprimento do círculo, 2πr. Mas o raio deste setor é G, sim? Como você pode ver aqui na figura, tá bom? Então desce na tela aqui comigo. E aí, gente, é só isolar o φ, certo? E você obtém uma fórmula para você calcular φ. Eu vou estar utilizando essa fórmula amplamente nas resoluções. 2πr sobre G. Eu não tenho como dizer o quanto que essa fórmula é importante, tá? Não tem como eu expressar. Porque sobe aqui comigo. Galera, ela é muito importante. Não é pouco, não. É muito. Ela te ajuda a achar φ. Um negócio que só abre, só aparece depois que eu abro o setor. Caraca, imagina se você tivesse que planificar todo o cone de todas as questões. Não precisa. É lógico que se a questão for um pouco mais complicada, você precisa visualizar a planificação. É por isso que eu estou te falando da planificação, senão só te passava a fórmula. Mas a fórmula ajuda pra caramba se a questão for café com leite, se a questão for o básico, certo? Tudo bem? Show de bola? Então desce na tela aqui agora, vamos falar das áreas. Galera, áreas associadas a um cone. Existe, logo de cara, obviamente, a chamada área da base. A base de um cone é um círculo de raio R. Portanto, a área da base é πr ao quadrado. Deixa eu escrever bonitinho aqui. A área da base é igual a π vezes R ao quadrado. Mas o que é mais importante é a área lateral. Sabe por que ela é mais importante? Porque ela é mais difícil. E se ela cai, você precisa pelo menos ter visto uma vez sendo resolvido, tá? Bom, eu te dei duas fórmulas para calcular área de setor. Essa e essa. Mas, professor, o que tem a ver a área de setor? Isso é maluco. Não, gente, tem tudo a ver, porque a área lateral tem formato de setor, certo? Ah, então a área lateral do cone vai ser a área de um setor. Exato. A área de um setor de abertura φ. Então, vamos lá? Vamos usar a primeira fórmula da área de um setor. A primeira fórmula que a gente viu foi φ r ao quadrado sobre 2. Não foi isso? Olha para cá, ó. Φ r ao quadrado sobre 2. E por que o senhor está usando em radianos? Porque é menor. Tá bom? É menor. Então, φ r ao quadrado sobre 2. Só que a gente sabe quanto mede φ. Φ é 2πr sobre G, certo? Então, isso aqui fica 2πr sobre G vezes r ao quadrado sobre 2. Não é isso? O que a gente fez foi, a gente substituiu o φ por 2πr sobre G. E aí a gente
está utilizando esta fórmula aqui para achar a área lateral. Então, corta 2 com 2, isso fica πr ao cubo sobre g. Então, tá aí. Essa é uma das formas de você calcular a área lateral. A gente quase não vê essa fórmula, certo? A gente quase não lida com ela. Vamos para mais algumas? Vamos lá. A gente também viu que A é igual a LR sobre 2. Então, vamos lá? A é igual a LR sobre 2. Essa aqui a gente vai usar com alguma frequência. Uma frequência maior. Tá bom? Opa, gente, perdão. Tem um erro aqui. Tem um erro. Você nem tirar isso da gravação, vai ficar ótimo. Olha só. É φ vezes raio ao quadrado, né? Só que o raio aqui é g, certo? Caraca, professor. Que bosta, né, professor? Como é que o senhor comete um erro desse? Gente, tá fome, almoço tá chegando. Que desculpa esfarrapada. Então, o raio desse setor é g, certo? Perdoem aí, por favor. Então, o raio é g, isso fica 2πr sobre g vezes g ao quadrado sobre 2. Aí corta 2 com 2, quadrado com g, isso dá πrg. Então, a área é igual a πrg. Tá. Tem outra, professor? Tem. Aqui, ó. Te dei duas fórmulas. LR sobre 2 agora, né? LR sobre 2. Quanto que mede L? 2πr, certo? Mas a gente não vai chegar na mesma fórmula? Vai. O que o senhor está fazendo? Para que você entenda a mecânica. Sim, isso aqui mede 2πr vezes o raio, que é g, sobre 2. Opa! Então, professor, eu acho que eu prefiro essa aí. Exatamente. Todo mundo foi, gente? Sobe aqui comigo. Opa! E como é que eu faço para lembrar disso? Você vai lembrar assim, ó. Eu aprendi assim, nunca mais esqueci. Quando você quer pagar meia no cinema, de que você precisa para você entrar e pagar meia no cinema? Você precisa do RG. Entendeu? Desce aqui comigo, olha só. Você precisa do RG. Ainda começa com pi, ó. Precisa do RG. Caraca, professor, mas o que tem a ver o cinema? Nada. Isso é só besteira para você poder aprender a utilizar a fórmula, tá bom? Então, sobe aqui comigo, eu acho que a gente finalizou essa primeira parte. Agora a gente tem que falar da área total, certo? Então, a área total de um cone, a partir do momento que você já sabe calcular a lateral, fica mais tranquila como um esquilo, tudo bem? Beleza, gente. Então, desce aqui comigo para a gente aprender a calcular a área total. Vamos lá? Então, área total. Como é que faz, professor, para calcular a área total? A área total é a área da base mais a área lateral, certo? Quanto é a área da base? πr ao quadrado. E quanto que é a área lateral? πrg, certo? Foi isso que a gente concluiu? E aí você coloca πr em evidência, isso fica R mais G. Tudo bem, gente? Então, a área total é πr vezes R mais G. Opa! Show de bola. Então, essa aí é a área total. Aproveito para te mostrar um triângulo importantíssimo que aparece dentro do cone. Então, dá uma olhada aqui. Tá? Opa! No cone reto, ok? A Ana até comentou ali sobre o Teorema de Pitágoras. Muito bom, viu? É exatamente o que eu vou utilizar agora. Ó, a altura
Eu tinha colocado, se eu não me engano, a altura lá nos prismas de azul. Então eu vou colocar azul. Tá bom? Aí eu coloquei... Vou colocar isso aqui verde. E eu vou colocar isso aqui abóbora. E a gente formou aí um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo aqui, que eu vou pintar de vermelho, ele é um triângulo retângulo. Isso aqui é minha geratriz. Isso aqui é minha altura. E isso aqui é o raio da base. E aí você faz Pitágoras. O quadrado da geratriz é a soma dos quadrados da altura com o raio da base. Legal? Então, o cone, ele possui este triângulo dentro dele. É um triângulo que pode ajudar a você encontrar uma dessas medidas. Beleza? Então, ele poderia, por exemplo, te dar R, te dar H e pedir o ângulo cônico. Aí você ia precisar do G para poder substituir na fórmula do ângulo, certo? Beleza? Tem como misturar bastante aí. Tá bom? E aí vamos terminar falando do volume do cone, dos cones equiláteros e do tronco, beleza? Então, volume de um cone. Galera, nas pirâmides como era? O volume era área da base vezes a altura sobre 3. Aqui também. Só que é claro, como a gente sabe que a área da base de um cone é πr ao quadrado, a gente pode escrever assim, né? É 1/3 de um cilindro. Beleza? Então, todas as vezes que você tiver um cone e você quiser calcular o seu volume, é só fazer a área da base vezes a altura sobre 3. Isso aqui é a altura. E isso aqui é o raio da base. Tudo bem? Show de bola. Então essa é a fórmula do volume do cone, não tem muito mais o que falar sobre isso, a gente vai ver bastante aplicação nos exercícios. Cones equiláteros, nós já aprendemos o que vem a ser um cone equilátero, né? Vamos reescrever aqui. Quando você vê cone equilátero, você já sabe que isso significa geratriz, não altura, tá? A altura é para cilindros equiláteros, mas para cones equiláteros, geratriz é igual a 2R. E aí tem algumas coisas interessantes sobre os cones equiláteros. Eu vou desenhar um cone equilátero aqui. E eu quero planificar um cone equilátero. Quando você planifica um cone equilátero, uma coisa muito única acontece. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é R, isso aqui é H. Tá. Isso aqui é G. E a gente sabe que G aqui é 2R, porque se trata de um cone equilátero. Sim ou não? Como é que é a fórmula para você achar o setor cônico? Quando você calcula o setor cônico, o ângulo que está lá em cima, o ângulo cônico, a gente aprende que a fórmula é assim, 2πr sobre G. Só que G não é igual a 2R. Aí olha o que vai acontecer. Vai ficar 2πr sobre 2R, corta 2 com 2R com R, π radianos. Lembrando que π radianos equivale a 180 graus, a gente conclui que
quando você planificar o cone equilátero, a figura vai ficar simplesmente assim. Trata-se do único tipo de cone em que o ângulo do setor é de 180 graus. Percebe que faz bastante sentido. Isso aqui mede G. Isso aqui mede G. Isso aqui mede R. Show de bola, gente? Então, nós temos aí a planificação do cone equilátero. Então, vamos escrever isso aqui. Um cone equilátero planificado gera um semicírculo. E é o único tipo de cone que faz como tal. Ok? Todos os outros serão ângulos diferentes de 180 graus. Tá bom? Todo mundo foi, gente? E aí, para a gente finalizar, a gente fala sobre o tronco de cone. E aí a gente pode finalizar o conteúdo. Caraca, finalizamos tronco, cara. E aí a gente vai voltar depois resolvendo exercícios. Tá bom? Então vamos lá, ó. Eu li a pergunta há pouco sobre tronco de cilindro. Por que eu não falei disso? É porque o tronco de um cilindro é o próprio cilindro, então não precisa ser falado. O problema é quando a figura muda. Isso aí, isso que se formou aqui, é o que nós chamamos do tronco de um cone. É o tronco de cone. E o que tem de mais, professor? O que eu preciso saber sobre o tronco de cone? Tronco de cone reto, tá, gente? Vale para os oblíquos também, na verdade, por causa do princípio de Cavalieri, né, que vai ser falado em outro momento. Então, suponha que você tem esse tronco de cone aqui. Tipo um pudim, né? Isso. E o que ele pode perguntar para a gente, professor? Ele pode perguntar para você o volume. Caraca, o volume? Ele pode perguntar um monte de coisa, mas uma das mais importantes é o volume. Vamos chamar esse raio aqui de Rzinho. Vamos chamar esse raio aqui de Rzão. E vamos chamar essa altura aqui de H. Ok? Então, nós temos aí um tronco de cone. Show de bola. Muito bem. Como é que se calcula, professor, o volume do tronco de cone? Como é que era o tronco da pirâmide? Você lembra? O volume do tronco da pirâmide era a altura dividido por 3 vezes a área da base maior mais a raiz quadrada da base maior vezes a base menor mais a base menor. Aqui vai ser exatamente a mesma fórmula, só que a gente conhece a base maior e a base menor. A base maior é πrzão ao quadrado. E aqui dentro vai ficar πrzão ao quadrado vezes πrzinho ao quadrado. E a base menor é πrzinho quadrado. Sim ou não?
Aí você pode colocar π em evidência, né? Tá cheio de π lá dentro, né? Inclusive, esse π vezes π dá π ao quadrado, ele sai como π. Sobrou o quê? R ao quadrado, mais raiz de R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado. Efetuando a conta, você descobre que a fórmula do volume é πh sobre 3 vezes R ao quadrado mais Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Uma coisa importante de se ver, além disso, é que quando você corta o tronco de cone ao meio, a figura que se forma é um trapézio. Essa é a figura que você obtém. Tudo bem? Beleza? Bom, então beleza, gente. Finalizamos aqui o conteúdo de cones. Sobe aqui comigo. Existem alguns outros tópicos, né? Por exemplo, isso aqui ainda mantém, tá bom? Eu quero falar isso para você, assinante. Existe ainda o fato de que o tronco de cone, ele é um trapézio de revolução, tá? Então, quando você pega um trapézio e gira, um trapézio retângulo, tá? Quando você pega um trapézio retângulo e gira em torno do lado reto, o lado que é a altura, você forma o tronco de cone, tá? Isso vai ser falado à medida que os exercícios aparecerem. É melhor do que falar em teoria. Assim como o cone também ser uma revolução de um triângulo, tá? A gente vai ver isso com toda a calma do mundo quando a gente for resolver os exercícios. Tudo bem? Então finalizamos aqui.